Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos o novo de Deus entrando nessa vida, entrando no caminho dela, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Somente Jesus pode fazer o vinho novo. Somente Jesus pode tornar o homem nova criatura. Somente Jesus pode tornar novas todas as coisas. Por isso nós cremos que o novo vem de Deus e cremos nessa palavra e nessa oração no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você essa noite. Deus me deu uma palavra e eu sei que você pode ter recebido sinais de Deus e não ter discernido esses sinais como uma direção de Deus para a sua vida. A todo tempo eu converso com pessoas que dizem assim para mim: Deus não fala comigo. Eu não consigo entender como que Deus fala comigo. Na verdade, Deus falou com ela, mas ela não entendeu que aquilo era Deus falando com ela. Nossos ouvidos precisam ser treinados para ouvir a voz de Deus e para discernir que Deus fala conosco. Em Gênesis 12, a Bíblia diz que o Senhor fala com Abrão e o Senhor se revela a Abrão. E o Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. O nosso Deus é um Deus de coordenadas, é um Deus que dirige os passos do homem. E nós temos que aprender a linguagem de Deus, a comunicação de Deus, para podermos andar segundo a sua direção. Porque na direção de Deus tem o milagre, na direção de Deus tem a vitória, na direção de Deus tem a mudança na sua vida. Quando você caminha por uma direção de Deus, as coisas fluem, as coisas funcionam. Literalmente, eu já vivi tempos na minha vida onde eu tomei uma decisão errada e eu vi as coisas travando de uma maneira que até me assustava. Mas toda vez que eu compreendi a direção de Deus, as coisas fluíram na minha vida. As coisas fluíram, as coisas aconteceram. Eu até tenho entendido da parte de Deus que o Senhor tem me dado certas experiências de mudanças de direção, de mudanças de rota, de coordenadas, para que eu possa ensinar as pessoas, para que eu possa ajudá-las da mesma maneira que o Senhor tem me mostrado. Por isso, eu comecei uma mensagem hoje, na oração da manhã, falando sobre 4 formas que Deus usa para falar conosco. E agora eu quero falar de mais 4 formas que Deus usa para falar conosco. A Bíblia nos diz em Isaías 63, verso 1, sou eu que falo com retidão. Deus declara que fala e quando Ele fala, o faz com retidão. Quando você depende de Deus, você sabe que é o certo, o que Deus fala. Você sabe que é o caminho certo, você sabe a rota que tem que seguir e que seguindo aquela rota, você vai ser bem-sucedido, você vai ser abençoado. E eu quero começar hoje, à noite, falando sobre visões que Deus nos dá. E essas visões, elas são um sinal de Deus para a nossa vida. Eu tive muitas visões durante a minha caminhada com Jesus. E visões essas que mudaram a história da minha vida e da vida de outras pessoas. De eu olhar para algo e Deus me revelar. Certa feita eu estava caminhando por um centro comercial, lá no sul ainda, quando eu morava no sul, e eu sempre cruzava por aquele centro comercial para ir na rádio. O programa de rádio ficava bem no calçadão, atravessava o centro comercial, atravessava o calçadão e entrava no prédio da rádio. E naquele centro comercial, eu estava indo rápido, ligeiro, tinha deixado o carro no estacionamento. Quando eu cruzo na frente de uma loja, eu vejo uma coisa preta, grande, sabe? E eu até dou
quase um salto para não encostar naquilo. Só que quando eu me virei para trás, né, pensando que aquilo que eu tinha visto foi alguém que deixou um saco preto ali, não havia nada, absolutamente nada. E eu então perguntei para o Senhor: Senhor, o que foi isso? E o Senhor me disse: obra maligna contra os donos deste estabelecimento. E realmente foi bem na porta de uma loja. Entrei ali dentro e eu perguntei se a mulher que estava ali era a dona. Ela disse: não, eu sou a gerente. E eu disse para ela: Deus me mostrou algo contra o filho dessa mulher, dona dessa loja. E eu vou deixar meu telefone para você, porque eu tenho que explicar para ela o que Deus me mostrou. E o Senhor tinha me mostrado uma obra maligna para matar o filho dela. E alguns minutos depois ela me liga, apavorada. Eu não conhecia ela, não sabia quem era ela. Não sabia se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, não sabia se era importante ou não era importante, não sabia de nada. Simplesmente o Espírito Santo me dirigiu a isso. E depois aquela mulher me liga, ela pede para mim ir à casa dela. Ela e o marido com muitos problemas. O diabo tentando matar o filho dela, o diabo tentando matar a filha dela. Sabe? E a partir do momento que aquilo foi revelado, ao mesmo tempo foi quebrado a ação maligna contra aquela família. Eu quero dizer uma coisa para você que está aí me ouvindo. O nosso Deus revela o profundo e o escondido. E Ele é Deus para nos mostrar em visão algo. Eu não digo que isso acontece, sabe, sempre. Não. Acontece quando Deus quer. Não é uma coisa que também eu forço para acontecer. É uma coisa que acontece. Por exemplo, ontem eu estava no culto da igreja e na hora da oração eu tive uma visão. Na hora da oração, eu tive uma visão de vários homens vindo ao altar da igreja com os olhos inchados e o rosto banhado em lágrimas. E o Senhor me falou de um grande avivamento que iria acontecer no meio dos homens, aonde eles se renderiam a Jesus Cristo, teriam experiência com Jesus Cristo. O Senhor me mostrou isso. Eu vi em visão, assim como já tive várias outras visões da parte do Senhor. Eu quero dizer para você que está aí, que Deus é Deus para revelar, sim. Por mais que haja pessoas que dizem que, eu não acredito em dons espirituais, eu não acredito que Deus fala, eu não acredito que Deus se revela dessa forma, que Deus fala só através da Bíblia Sagrada, eles estão enganados. Eu não os critico porque isso é uma questão de fé. A pessoa tem que ter fé para acreditar. Mas eu tive muitas experiências com Deus. E sabe, quando você tem experiência com Deus, por mais que o homem diga para você algo, você continua crendo naquela experiência. E a Bíblia nos fala que Isaías teve uma visão. Ele viu o Senhor no alto sublime trono. A Bíblia nos fala do apóstolo Paulo tendo visões. A Bíblia nos fala de visões. É por isso que nós precisamos compreender que o Espírito Santo, ele é livre para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Deus já me deu livramentos através de visões proféticas, visões de Deus. Mas como eu disse, não é uma coisa forçada e também não é uma coisa, toda experiência tem que estar submetida ao crivo da palavra de Deus. Nenhuma experiência pode alterar algo da palavra de Deus ou estar fora da palavra de Deus, certo? Não pode ir contra um princípio elementar das Escrituras. É por isso que você precisa de discernimento espiritual. Então Deus fala conosco através de visões. Deus fala conosco também através de sinais e prodígios. Ou seja, Deus, ele fala com o homem de muitas maneiras, mas ele pode dar um sinal para o homem quando algo não dá certo, quando algo não acontece. Ele pode dar um sinal para o homem. Até, sabe, as pessoas muitas vezes veem números repetidos e aquilo ali chama a atenção delas. Isso é um sinal de Deus. É um sinal de Deus.
Você não precisa buscar muitas vezes, sabe, um entendimento completo sobre o que significam os números, não. O que você precisa saber é, Deus está falando comigo, porque isso está se repetindo. Horas iguais, números iguais, placa igual. Deus pode falar com você também através dos sinais. Por exemplo, você acordar no meio da madrugada. Acordou 3 horas da madrugada. Isso está acontecendo com frequência com você. Isso pode ser um sinal de Deus. Um sinal de Deus, Deus está falando com você. É que nem muitos eventos acontecerem frequentemente, sabe? Então acontece um evento pela manhã no seu trabalho, outro evento à tarde, outro evento à noite, e todos eles apontando para algo. Isso é um sinal de Deus, certo? Você tem que entender, o nosso Deus é um Deus de sinais. É um Deus de sinais e um Deus de maravilhas. Então, os sinais de Deus é tudo aquilo que chama a sua atenção. É tudo aquilo que desperta uma curiosidade em você. É tudo aquilo que acontece fora do padrão, fora do normal, certo? Fora do normal. Isso é um sinal de Deus. É Deus dando sinal. Resposta de uma oração. Resposta de uma oração. Claro que nenhum sinal vai dar o passe livre para você. Todo sinal tem que estar submetido ao que é justo, ao que é bom, ao que é honesto, ao que está na palavra de Deus. Porque Deus não vai dar um sinal para uma coisa errada. Deus não vai dar um sinal para você pecar. Deus não vai dar um sinal para você passar por cima de um princípio, certo? Você ser maldoso com alguém. Não, Deus não dá esse tipo de sinal, ok? A terceira coisa que eu quero falar para você agora é sobre voz audível. Eu já ouvi Deus falando comigo, Deus me chamando pelo meu nome. Sempre que eu ouvi Deus falando comigo, Deus me chamou pelo nome. E eu ouvi Deus falando comigo. Isso aconteceu talvez umas 3, 4 vezes durante a minha jornada. Já fazem mais de 20 anos servindo a Deus. E já aconteceu de eu ouvir Deus chamar pelo meu nome. E mais, também recebi instruções de Deus, sabe, em coisas que veio como uma voz audível dentro de mim, muito suave. Isso não acontece sempre, mas pode acontecer, Deus fala. A Bíblia diz que Saulo estava na estrada de Damasco e o Senhor disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali o Senhor começou a conversar com Saulo e depois foi o nosso renomado e incrível apóstolo Paulo, que escreveu um texto do Novo Testamento, um homem que impactou gerações e que suas cartas inspiradas por Deus até hoje norteiam a nossa vida. É por isso que você tem que entender que Deus também fala de forma audível. E a última coisa que eu gostaria de compartilhar com você é que Deus usa pessoas também para falar conosco. Existe uma guerra de entendimento e de discernimento sobre se existe profetas ou não. Algumas pessoas dizem, mas o último profeta foi João Batista. Toda pessoa que ouve a voz de Deus, ela pode profetizar para alguém. Porque profetizar é você ouvir, discernir e entregar. Então, uma pessoa pode, se mover como um profeta, liberando uma palavra, dizendo que algo vai acontecer, que orou e que Deus mostrou. Bem, essa pessoa está numa função muito parecida de profeta. No entanto, os profetas genuínos são aquelas pessoas que ensinam os outros a ouvir a voz de Deus. O profeta, ele é um ministério dentro do corpo de Cristo. Existem 5 ministérios. Ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, de pastor e de mestre. São 5, certo? Muitas vezes um pastor é um profeta. Muitas vezes um apóstolo é um profeta. Muitas vezes um evangelista é um profeta. Ainda que os ministérios são distintos, certo? Eu, por exemplo, sou pastor, mas também sou um profeta. Por quê? Porque eu entendo que Deus fala comigo, que eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Agora, tem gente que não acredita que existe um ministério profético. Cada um com
como dizia minha avó. Você tem que entender que as Sagradas Escrituras, elas falam do ministério profético no Novo Testamento em um formato diferente dos profetas do Antigo Testamento. A Bíblia diz que as filhas do evangelista Filipe eram profetas. A Bíblia diz que Paulo, o apóstolo Paulo, também era um profeta, mas se movia mais no ministério apostólico. Bem, eu não quero entrar em todas essas nuances, mas eu quero falar para você que Deus pode usar alguém, até uma criança, para ser um profeta na tua vida, para entregar uma mensagem de Deus. O profeta é o que entrega a mensagem de Deus, é o que ensina as pessoas a ouvir a voz de Deus, certo? E Deus pode usar um pastor, uma pessoa simples para profetizar sobre a tua vida. Uma profecia, uma revelação é uma palavra que vem como direção de Deus. E Deus usou a minha filha para falar comigo, uma criança, certo? Deus pode usar quem Ele quiser para falar com você. Não feche o teu coração para o profético, para o que Deus fala, para o que Deus revela. Ah, mas lá, fulano lá diz que não existe mais profeta. É um entendimento. É diferente. É um entendimento que ele tem. É que nem pessoas que dizem que Jesus não cura. Tem muita gente, tem muita igreja que diz que Jesus não faz mais nada. Tudo que Jesus faz é salvar. E está errado. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo, enfim, Ele é o mesmo ontem, hoje ou será para sempre, certo? Então, é você crer que Deus pode fazer muito além do que você imagina. Eu deixo essa palavra com você, espero que essa palavra tenha lhe ajudado a entender um pouco melhor das coisas espirituais. E se você quer compreender mais, nós vamos ter um evento chamado Dreams, dia 17 e 18 de março. Esse evento vai acontecer dentro da nossa academia, a Academia Kingdom Global. É uma escola que ensina as pessoas, que dá direção para as pessoas. Que inclusive hoje, quem se inscreveu hoje para a Academia Kingdom vai poder receber um dia da mentoria que eu vou ter junto com o Thiago Brunet, certo? Hoje nós vamos estar ao vivo, sim, às 19 horas. Nós vamos entrar ao vivo, certo? E vai ser incrível. Vai ser incrível e você não pode perder. Inclusive, vou fazer 3 perguntas para o Thiago Brunet, depois vamos ter um momento de louvor e depois vamos ter uma palavra que ele vai trazer para nós e vai ajudar você que é empreendedor. Então é um presente que eu vou dar para quem é aluno da academia aqui no Global. A mentoria 3 dias eu vou dar hoje de presente para todos. Tá bom? Então se você se inscrever hoje na academia, você tem acesso a esse bônus. E semana que vem você vai participar do seminário Dreams, certo? Você vai entender se o sonho é de Deus, se o sonho não é de Deus, se Deus está falando com você ou se é coisa da sua cabeça. Eu vou ajudar você a entender isso, tá bom? De repente você é o tipo de pessoa que Deus fala muito com você através dos sonhos. Então, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ajudar você a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Vem para a Academia Kingdom. É só você acessar meu site www.vinicius17.com.br e se inscrever na Academia Kingdom Global. Ok? Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque, certo? Quero pedir a você que está aqui junto conosco, compartilha com 7 pessoas. E quero também chamar a sua atenção. Estamos começando oficialmente esse propósito hoje, certo? Começamos pela manhã. São 14 dias orando pelo novo de Deus. Somente Deus pode trazer o novo. Eu estou em jejum. Estou em propósito. Se você quiser se unir a mim e fazer um propósito de jejum também, faça. Certo? Eu creio. Jejum e oração são chaves mestras para o impossível. Por isso eu convido você, se você quiser jejuar, jejue. Se não puder, eu entendo, certo? E só ore junto comigo. 6 da manhã e 18 horas. Tente não quebrar nenhuma das orações. Tente estar ao vivo junto comigo. Em nome de Jesus. Certo? Salmos 91, já compartilhou com 7 pessoas? Compartilha e coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, que eu vou estar orando pela tua vida, pela tua necessidade. De repente você entrou aqui pela primeira vez nessa oração, coloca aqui nos comentários teu pedido, tua necessidade, que nós vamos estar orando em nome de Jesus.
Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar, no nome de Jesus Cristo. Colocou aqui nos comentários seu pedido de oração? Coloca aqui, se não colocou, escreve agora e nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti os pedidos de oração do Teu povo. Que o novo de Deus entre na vida deles. Que o novo de Deus, a Tua palavra diz, Pai, que o que é ligado na terra é ligado no céu. Por isso, libera do Teu poder, Jesus. Toque-os, Senhor, com o Teu poder. Toque-os, Jesus. Toque-os com o Teu poder. Que aquela mesma virtude que tocou naquela mulher do fluxo de sangue, que restaurou ela, que curou ela completamente, que essa virtude toque agora em cada família, em cada lar. Nós oramos para que novas portas se abram, novas oportunidades, novos começos, novas vidas conheçam a Cristo e tenham uma experiência com Jesus, uma experiência sobrenatural. Meu Pai, pessoas que têm dons, pessoas que têm talentos, pessoas que têm potencial e isso foi adormecido por causa da religiosidade, por causa dos religiosos. A minha oração, Espírito Santo, é para que essa pessoa desperte o dom que há nela, desperte aquilo que o Senhor tem falado, tem revelado a ela. Eu oro em nome de Jesus para que todo tipo, Senhor, de laço Satanás seja quebrado. E eu oro por um avivamento neste lugar. Que o novo de Deus entre, o novo de Deus entre nessa casa, o novo de Deus entre nessa família. Essa mulher que não consegue engravidar, que o novo de Deus entre na vida dela. No nome de Jesus nós oramos para que haja milagre, milagre no útero, nos ovários, nas trompas, milagre na vida do seu marido. Eu oro pela cura total e completa e que o novo de Deus venha sobre esse casal. Senhor, ainda que o homem tenha dito que não pode acontecer, ainda que o homem tenha dito que as coisas não são desse jeito, eu oro para que o novo de Deus surja. Assim como o Senhor abriu caminhos no meio do mar, assim como o Senhor libera rios no deserto, assim como o Senhor fez com que da rocha saísse água, o Senhor é o Deus do novo, o Senhor é o Deus que surpreende, o Senhor é o Deus que revela, o Senhor é o Deus que impacta aqueles que estão ao teu redor. Senhor, no nome de Jesus eu oro para que o Senhor libere do teu poder sobre a vida dos teus filhos e filhas. E eu oro, Senhor, para que pessoas tenham sonhos proféticos, visões proféticas, para que o Senhor revele a elas o teu propósito e aquilo que o Senhor tem preparado para eles. No nome de Jesus eu os abençoo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E você que é meu aluno da academia, te organiza aí, porque 19 horas, você que é meu aluno da academia, 19 horas, vamos estar juntos. Pega caneta e papel aí, porque essa noite promete, vai ser incrível. Deus abençoe a todos, paz e prosperidade. Boa noite, que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, de Deus Filho, que morreu na cruz por nós, para nos perdoar dos nossos pecados, e de Deus Espírito Santo, nosso fiel ajudador, nosso amigo, nós consagramos a Ti essa oração e pedimos a Tua bênção, Tua graça e Teu favor. E oramos, Pai, para que nada falte, nada esteja quebrado e que tudo esteja completo, que o Shalom de Deus venha sobre essa vida, que o Shalom de Deus seja liberado sobre essa casa. Eu oro em nome de Jesus, para que tudo aquilo
que tem trazido luta na sua mente, que tem trazido batalhas interiores, cesse no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, que tudo aquilo que tem sido lançado contra essa pessoa para trazer confusão, para trazer perturbação, cesse nesse momento e que ela tenha certeza do chamado de Deus, ela tenha certeza do que Deus está falando com ela. E eu oro em nome de Jesus Cristo, Pai, para que o Senhor blinde essa casa, cerque essa família com a tua proteção. Guarda eles, Pai, de toda a maldade, de todo ataque das trevas. Oro para que haja livramento do Senhor nessa vida, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe em todas as coisas, o Senhor te faça prosperar em todas as coisas. Amém. Se você tem tido perturbações antes de dormir, você passa o dia bem. Na hora que você vai dormir, você sente um incômodo, você rola para um lado da cama, rola para o outro, mesmo cansado, mesmo com sono, não consegue dormir. Ou se sempre algo acontece antes de você dormir para lhe atrapalhar e para tirar o seu sono, saiba que você está enfrentando uma batalha espiritual. O Senhor me dirigiu a falar isso para você. Se você está enfrentando isso, é uma batalha espiritual. E você precisa vencer isso se aproximando de Deus. Porque provavelmente tem coisas que Deus está movimentando na tua vida e tem uma ação contrária a você. É por isso que a ansiedade aumentou na sua vida recentemente e é por isso que você tem tido lutas na sua mente que você não tinha antes. Você já teve em outros momentos, mas levantou recentemente essas lutas contra você. Você está num ataque espiritual, você está enfrentando uma luta e você precisa vencer essa luta espiritual com oração, com jejum, se aproximando de Deus. Então você não está aqui nessa oração por acaso. Foi o Senhor que te trouxe aqui para te libertar disso e para dizer para você que você precisa se aproximar dele, certo? Eu quero começar essa oração com um testemunho maravilhoso, o testemunho da Renata, e ela escreveu assim: graça e paz, profeta. Em dezembro eu fui fazer um exame de rotina para um nódulo na tireoide e fiquei muito assustada, pois o resultado indicou uma alta taxa de malignidade, grau 5. Todos os dias durante as orações da manhã eu colocava minhas mãos sobre a tireoide, pedindo ao Senhor a mudança desse diagnóstico e a cura. Depois de 17 dias úteis, eu recebi o resultado e fiquei imensamente feliz. O médico disse que o nódulo apenas precisaria ser acompanhado com exames a cada 6 meses. Agradeço a Deus, pois servimos a um Deus que muda diagnósticos. Sou grata a Ele e ao Senhor, que nos ensina todos os dias a orar e a confiar. Deus te abençoe grandemente. Deus é fiel. Deus é fiel. E você que está aí me ouvindo, Deus pode fazer um milagre na tua vida também. Jesus Cristo está vivo. Você crê? Então você vai fazer uma coisa. Antes de eu liberar essa palavra aqui que Deus me deu, você vai compartilhar com 7 pessoas essa oração. Amém? Manda aí para os teus amigos, parentes. Se você é uma pessoa influente nas redes sociais, pega o link e compartilha nas suas redes sociais. Deus te colocou aí para ser abençoado e para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Então, não tenha medo, não tenha vergonha, certo? Seja generoso, expresse sua generosidade compartilhando essa oração com algumas pessoas. Eu quero ler um texto bíblico que é Mateus capítulo 6, verso 19 e 20. Olha o que está escrito: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Ajuntai tesouros nos céus. Você tem ajuntado tesouros nos céus ou só aqui na terra? Aí você diz assim: olha, nem na terra eu estou juntando. Bem, mesmo que você ajunte tesouros na terra, isso não se compara ao que você precisa juntar no céu. Aí você pergunta: como que eu vou ajuntar tesouros no céu? Bom, anota aí: temendo a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz que o temor é o princípio da sabedoria. Quando você teme a Deus sobre todas as coisas, você coloca o reino em primeiro lugar, você anda no caminho de Jesus, você
tem uma fé sólida em Deus, na sua palavra, você está juntando tesouros nos céus. A Bíblia diz que Deus recompensa aqueles que caminham com fé. Deus é galardoador dos que o buscam e só busca quem teme. Só busca quem teme a Deus. A pessoa que não teme a Deus, sabe, tudo é na frente de Deus. Primeiro é a vida dela, primeiro é ela, primeiro é as coisas dela, primeiro é o que os outros dizem para ela e quando ela precisa, ela lembra de Deus. Ei, essa pessoa não está temendo a Deus. Toda pessoa que busca a Deus vai ser recompensada. E a recompensa de Deus não é só aqui na terra, sabe? É também na eternidade. Tenha certeza de que você está mandando para o céu tesouros quando você teme a Deus, certo? Então, sua recompensa não vem apenas aqui na terra, vem também na eternidade. É por isso que temer a Deus é uma coisa tão importante. Segundo, dando aos pobres. Quando nós nos preocupamos com os pobres, abençoando a vida dos pobres, Deus sempre nos abençoa. A minha esposa, ela tem uma característica, quem conhece ela sabe do coração extraordinário que ela tem. Qualquer lugar que pedirem dinheiro para ela, certo? Alguém que está pedindo uma esmola, alguém no semáforo vendendo um doce, uma criança na porta do restaurante, minha esposa sempre tira alguma coisa para dar, sempre ela ajuda, ela manda para mais. Esses dias nós encontramos um menino vendendo bala no restaurante e minha esposa mandou um pix para a criança, para a mãe da criança, enfim. Minha esposa é muito caridosa e fora isso, nosso ministério, quando teve as enchentes no Rio Grande do Sul, nós mandamos mais de R$200 mil lá para o Sul. Também servimos a igreja com cestas básicas. Enfim, estamos sempre procurando ajudar os pobres, as pessoas que trabalham para nós, as pessoas próximas de nós. A gente abençoa, ajuda, sabe? Às vezes faz mais até mesmo do que nós devemos fazer. Mas fazemos de coração porque sabemos que tudo isso volta, certo? Quando você ajuda alguém, quando você abençoa alguém, certo? Isso vai voltar para você. É por isso que a gente não tem que se preocupar só com a nossa vida. E talvez você diga assim, mas a Bíblia diz que a mão direita dá, a esquerda não precisa ficar sabendo. Eu só falei uma parte do que eu faço. Eu só falei de uma parte que eu faço. Você pode fazer muito mais, certo? Eu faço mais. Mas eu estou dando só alguns exemplos. Dar aos pobres é uma coisa boa. Também ajudando os órfãos e as viúvas. Nós teve uma situação de uma pessoa muito próxima de nós que ficou viúva. E eu disse para minha esposa, vamos ajudar o que eles precisarem. Vamos fazer até além do que a gente pode. Sabe por quê? Porque Deus abençoa. Quando você semeia na vida dos órfãos, das viúvas, você está mandando recurso para o céu. Sabe? Você está juntando tesouros nos céus. É por isso que se tem alguma viúva na tua família ou algum viúvo na tua família, sirva essas pessoas. Sirva com amor, sirva com carinho. Às vezes um viúvo, uma viúva não precisa de dinheiro, mas precisa do seu carinho, precisa do seu amor, precisa da sua ligação. Sabe? A gente abrir mão da nossa agenda hiperlotada para dar uma atenção para a pessoa. E eu procuro sempre também, quando estou orando pela comida do meio-dia, eu sempre peço a Deus, Senhor, abençoe a mesa do pobre, do órfão, da viúva e do desempregado. Por quê? Porque quando a gente lembra dos órfãos, das viúvas, dos pobres, Deus nos abençoa. Existe recompensa que você está mandando, sabe, para cima. Também você ajunta tesouros nos céus, preferindo aos outros, honrando os outros. Esse é um princípio espiritual, sabe? Quando você aprende a honrar as pessoas. Hoje nós vivemos num mundo onde é ensinado, inclusive, as pessoas a não se importarem com ninguém. Sabe, eu vejo algumas pessoas falando mal das autoridades políticas, das autoridades espirituais, falando
mal de mãe, de pai, de professor. E eu vou dizer uma coisa para você, você tem que aprender a honrar as pessoas que fazem alguma coisa por você. Falando bem, abençoando, orando por essas pessoas. Eu fui muito abençoado e não tenho vergonha de dizer, abençoando a vida de todo pastor, de toda pastora que cruzou o meu caminho. Agora, esses dias eu estava vendendo algumas coisas e eu disse, pode fazer um valor bem abaixo, se é para uma igreja, se é para um pastor, pode vender lá e vende abaixo. Eu sempre fiz isso, sabe, de procurar honrar os pastores, de honrar as pastoras. No final do ano passado, eu senti no coração de pagar as férias de um pastor, paguei as férias dele, sabe, com a família, dei todo o valor da viagem, dos hotéis, das refeições. Eu senti no coração de honrar aquele pastor por causa do trabalho que ele faz na igreja, sabe, a maneira piedosa que ele cuida da igreja, eu senti de abençoar e isso é honra. Sabe, as pessoas pensam que eu vou estar dando dinheiro. Não, você está abençoando, você está honrando. Eu senti de honrar aquele pastor. Sempre que você honra uma pessoa, você está juntando tesouro nos céus. Honre a pessoa. Talvez você diga, não, eu não posso com dinheiro, então honre com uma oração. Honre com uma janta, sabe? Honre com amor, honre falando bem e não falando mal. Aprenda a honrar, sabe? As pessoas, elas perdem de ser abençoadas porque elas não sabem o caminho da honra. Tem gente que só sabe tomar, só sabe ganhar, só sabe ter para si. Ei, o caminho da prosperidade passa pela honra. O caminho da prosperidade passa pela honra. Não pense você que Deus vai te abençoar tremendamente só por causa da sua capacidade. Você sabe, e vamos convir aqui, que por mais que uma pessoa tenha capacidade, ela precisa, com certeza, não só de uma ajudinha de Deus, mas uma grande ajuda de Deus. Amém? E para encerrar, sirva a Deus com seu tempo, sirva a Deus com seu coração. Quer ser uma pessoa que ajunta tesouros nos céus? Eu vejo muitas vezes as pessoas, elas falham em escala na igreja, algumas não têm tempo nenhum para servir a Deus, para servir na igreja, mas eu sou muito abençoado quando eu sirvo. Eu digo para minha esposa, uma das maiores alegrias da minha semana é poder ir na igreja, poder servir na igreja, poder cumprimentar os irmãos, sabe? É poder estar lá no altar pregando e abençoando a vida das pessoas, é poder parar e falar com uma pessoa, é servir a Deus mesmo. Eu já servi de porteiro na igreja, já limpei a igreja, já fiz de tudo, sabe? Porque eu aprendi a servir e servir com maior amor, porque tem gente que serve sempre reclamando. Você não ajunta tesouros nos céus reclamando, mas eu servi mesmo assim. Não, reclamando não, você perde a bênção. Sirva com alegria, sirva com prazer, sirva de coração e você vai ver como Deus vai te abençoar de forma tremenda e sobrenatural. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração e sei que Deus honra quando nós o honramos. Amém? Tá mandando aí matéria para o céu ou não? Tá mandando matéria para o céu? Tá mandando tesouro para o céu? Espero que sim. Eu quero declarar o Salmo 91, quero convidar você também domingo agora, 9 horas da manhã, nós vamos ter um grande culto na nossa igreja, você é nosso convidado, o endereço é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Venha estar conosco, você vai ser muito bem-vindo. E se você ainda não adquiriu nossos livros, acesse o nosso site www.vinicius17.com.br. Eu sou autor de 18 livros e tenho certeza que cada um dos nossos livros vai te ajudar na tua caminhada. Você sabe que cada pessoa tem a sua área de atuação. A minha área de atuação é ensinar as pessoas a ouvir a voz de Deus, através dos sonhos, através dos sinais, certo? Deus fala conosco sim, através dos sonhos. Unção do Rompedor, esse livro aqui é escrito pela minha esposa, um livro extraordinário que fala da vida de Davi, da unção que estava sobre ele. E esse aqui é o meu devocional Café com Jesus, que já está nas maiores livrarias do Brasil e que vai te abençoar também. Café com Jesus é um devocional profético, uma palavra profética para cada dia do ano que vai te abençoar.
E você que não é aluno ainda da academia aqui no Global, eu quero convidar você a mudar de vida. Como assim mudar de vida exatamente? Eu vou ensinar você a viver uma vida vitoriosa aqui nessa terra. Eu vou ensinar você a ser dirigido por Deus. Eu vou ensinar você a romper. Eu vou ensinar você a entrar na unção de Deus. Quer aprender, quer ser treinado sobrenaturalmente, com a ajuda do Espírito Santo, eu vou te ajudar. Você pode hoje mesmo se tornar aluno da academia, inclusive amanhã nós vamos ter um evento chamado Passando o Manto e todo aquele que é aluno da academia não pode perder. Vai ser tanto presencial quanto online, certo? Então não perca, é só você entrar lá no meu site e pegar todas as informações. Vem ser um aluno da academia aqui no Global, sua vida nunca mais será a mesma. Quem sabe, eu estou aqui falando isso para você, mas Deus está dizendo para você também, é tempo de romper, é tempo de avançar. Quer viver o novo de Deus? Então vem se tornar aluno da academia aqui no Global. Esse não é um projeto meu, é um projeto do Senhor. É por isso que está dando tão certo, é por isso que hoje já tem pessoas que estão na academia do Brasil inteiro, do mundo inteiro, e estão conectadas nesse espírito, crendo que Deus está os treinando para coisas maiores. Amém? Também eu quero aqui agradecer a todos os meus parceiros que nos ajudam na televisão. Estamos com um programa diário na Bandeirantes, na Rede TV todo sábado, e agradeço a Deus pela vida de vocês, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nossos programas de TV não são mantidos pela igreja, ao contrário, na igreja nós somos coluna lá dentro da igreja, não temos salário da igreja, nem eu nem minha esposa. Repito isso várias vezes, porque a gente ouve muitas coisas aí fora, das pessoas muitas vezes criticando a igreja, falando mal da igreja. Bem, eu e minha esposa não temos salário e temos a maior alegria de poder servir na igreja. E se você quiser nos ajudar com os programas de TV, para que a gente continue levando a mensagem de Deus, fique livre e que Deus te abençoe, tá bom? Eu quero declarar o Salmo 91, que diz assim: enquanto eu declaro, compartilha com 7 pessoas. Não é com 6 nem com 8, com 7. Manda para 7 pessoas aí. Amém? Manda para 7 pessoas. Cele essa palavra que você recebeu. Começa a juntar tesouros no céu, praticando bem, falando de Jesus para as pessoas, servindo a Deus. Compartilhando, você vai estar servindo a Deus. Então, compartilhe aí, mande para 7 pessoas. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários tua necessidade. Se você está doente, coloca aí também. Se você quer orar por um filho seu, uma filha, coloca aí nos comentários. Nós vamos orar agora. Nós vamos levantar um grande clamor. Amém? Estamos nesse propósito, nada faltando, nada quebrado, tudo completo, acreditando que o Shalom de Deus, a oração que estamos pedindo para o Shalom de Deus entrar na nossa vida, está entrando de fato. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa, sua família e sua casa, e peço o Teu favor sobre cada lar. Oro para que haja uma intervenção sobrenatural nessa vida agora. E Pai, nós oramos para que o nosso coração esteja no lugar certo. Queremos amar a Deus sobre todas as coisas. E queremos, ó Deus, verdadeiramente ajuntar tesouros no céu. Por isso te pedimos perdão toda vez, Pai, que caminhamos com orgulho, toda vez que caminhamos na cobiça dessa vida e deixamos muitas vezes, ó Deus, de fazer o que de fato é importante, que é ajuntar tesouros no céu. Oramos, Pai, para que o Senhor nos torne pessoas melhores,
Que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que não te agrada e coloque em nós um espírito voluntário, um espírito servidor e que ama a Deus sobre todas as coisas. Senhor, eu apresento essa família diante de Ti e eu te peço, una essa família, traga a Tua paz, Tua alegria sobre a vida deles. Senhor, a minha oração é, tenha misericórdia de nós e ajude-nos em nossa caminhada. Eu quero pedir, Senhor, o Teu fortalecimento agora sobre a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Aquele que perdeu um ente querido, aquele que está desanimado, prostrado, aquele que tem enfrentado sérias e terríveis oposições espirituais. Eu oro para que o Senhor o fortaleça, que a unção fortalecedora venha sobre essa vida. Também oro agora para que toda enfermidade, física ou emocional, renda-se a Jesus Cristo. Que o poder de Deus toque teu corpo físico agora, remova todo o peso, remova toda a opressão espiritual e que você seja curado. Jesus Cristo te dá saúde, Ele perdoa os teus pecados e sara as tuas doenças. Pai, todo o coração que está arrependido, que está quebrantado, toda pessoa, meu Deus, que está com seus olhos voltados para o céu nesse momento, Senhor, derrama do teu favor, da tua misericórdia sobre a vida dessa pessoa e conduza ela em vitória, conduza ela, Pai, debaixo da tua proteção. Nós oramos e pedimos ao Senhor, coloca uma cerca de proteção em volta dessa casa, guarda os filhos, guarda o casal. Senhor, eu abençoo este lar para que haja paz dentro desse lar. Também oro para que o Senhor se revele a essa pessoa através dos sonhos, das visões e de várias outras formas, também através da tua santa palavra. Senhor, traga um avivamento da tua palavra dentro dessa casa, no nome de Jesus Cristo. A minha oração é para que uma sede, uma fome por ti seja despertada nessa casa e desejar, nós pedimos a bênção do Senhor sobre a nossa vida, que a bênção do Senhor que acrescenta, a bênção do Senhor que enriquece e que não traz dores. Que essa bênção repouse sobre nossa vida, sobre nossos projetos e sonhos. Eu apresento cada empresário, empreendedor, profissional liberal que está me ouvindo nesse momento. E essa pessoa que está numa situação difícil, que não sabe o que fazer, Senhor Jesus, eu oro para que o Senhor abra um caminho sobrenatural para ela e que haja solução divina no caminho dela. No nome de Jesus, Pai, eu quero orar para que milagres sejam liberados e para que vidas sejam transformadas. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, gente querida. Eu espero que você tenha sido abençoado, abençoada e que você compartilhe com 7 pessoas. Quem não compartilhou ainda, faça o compartilhamento agora, cele essa bênção de Deus. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais.